Salve! Cheguei. Seguinte, eu quero te transmitir uma ideia sobre identidade e autenticidade que talvez você nunca tenha escutado. Mas fica aqui até o final do vídeo que no final vai fazer muito sentido e eu vou te ensinar como que você constrói uma identidade e uma identidade forte, sólida, que não tenha erro. É a única alternativa que você tem para ter uma identidade que não tem erro, uma identidade que não erra, uma identidade que não falha, uma identidade perfeita. Se você quer ter uma identidade perfeita, você tem que ficar até o final desse vídeo. Então já antecipa o like e se inscreve já que você vai ficar até o final. E se você quiser esse mesmo conteúdo de uma forma mais aprofundada, tem uma aula específica disso na Academia Polímatas, fechou? É nóis, tamo junto e vamos lá. Não tenho intro, dei a entender que ia mandar entrar uma intro, né? Mas não tenho. Então vai ser assim mesmo. Essa é a minha transição pessoal, minha transição é uma palma. Vamos lá. O que acontece? Quando você tá falando, a gente tá falando de identidade, é um tópico muito delicioso de ser um charlatão. Tipo, cara, que área boa pra enganar otário, velho. Porque é muito, assim, é muito fácil, é muito simples enganar as pessoas, porque as pessoas não sabem do que elas estão falando. Elas não sabem do que elas estão ouvindo e quem tá falando não sabe o que tá falando. Então fica um looping onde eu não tenho senso crítico para consumir, você não tem senso crítico para me ensinar, mas você tem uma comunicação de autoridade, então você age sobre mim, me ensinando sobre identidade. Então eu não vou entrar muito a fundo nesse tópico, até porque o meu propósito aqui não é ficar numa dinâmica de autoridade onde eu provo que eu sei. É só falar que muitas das coisas que você ouviu a respeito da tua identidade não eram coisas tão fidedignas assim. Porque tem muita forma diferente de você enxergar a identidade no ser humano. Por exemplo, o Jung ele acreditava que a identidade começava a partir do momento que você nascia. Desde os símbolos que você era exposto até a formação ali no ventre, muita coisa dessa influenciava na tua identidade. Hoje em dia, o que a gente sabe? A gente sabe que tem 5 parâmetros que constroem a tua personalidade. E a tua identidade é muito mais uma autopercepção e uma forma de enfrentar ou encarar o mundo, uma forma de interagir com o mundo, do que algo transcendental e místico. Agora, a tua personalidade, ela tem a tua característica de extroversão. Você pode ser introvertido, pode ser extrovertido, pode ser altamente sociável, pouco sociável. Abertura a experiências, pode ser uma pessoa que gosta de viajar, gosta de sair, ou pode ser uma pessoa mais chata que nem eu, que gosta de ficar em casa gravando vídeo. Você pode ser neurótico, neuroticismo. Você pode ser muito preocupado, muito... Meu Deus do céu, o que vai acontecer? Ou o oposto, você pode ser muito... Dane-se, tô nem aí. Tem a... Neuroticismo, amabilidade, que é a tua capacidade de sentir empatia pelas outras pessoas, e se ela for muito alta, você muitas vezes não vai se priorizar, vai ser aquela pessoa que não se prioriza tanto. Se ela for baixa, se é aquela pessoa que se prioriza muito, às vezes até demais, é chamada egoísta. E conscienciosidade, a tua capacidade de pegar um projeto e o teu ímpeto, na verdade, por pegar um projeto e ir até o final dele. Esses são os 5 pilares, 5, eu vou chamar de pilar mesmo, que vão sustentar a sua identidade, porque eles são a sua personalidade. A tua personalidade é diferente da tua identidade. Como eu disse, a tua identidade ela tem muito mais a ver com coisas que você quer projetar para o mundo e como você projeta. Um exemplo disso, uma pessoa que tem atribuído a seu senso de identidade uma crença de ineficácia é uma pessoa que acredita que não é capaz das coisas. Então ela associa a identidade dela à ideia de não ser capaz. Na personalidade dela, ela tem muitas vezes conscienciosidade, então ela é o tipo de pessoa que consegue se dedicar e ir até o final de um projeto, mas na identidade dela ela se reconhece como alguém que não é. Então, assim, a partir disso, a gente chega na conclusão de que a tua identidade ela tem muito mais a ver com a tua forma de perceber o mundo do que algo com o qual você nasceu. E se tem muito mais a ver com a forma como você percebeu o mundo do que algo com o qual você nasceu, como é que eu vou ser autêntico? E é por isso que é tão fácil enganar pessoas com a identidade, porque eu falo, poxa, eu vou te entregar a tua identidade, você vai aprender a aplicar o método mágico, místico do Think to Fly, e a partir desse método você vai ter uma identidade sólida. Cara, te falar, você pode até ter, tá bom? Você pode até ter, mas a tua identidade sólida, ela depende muito mais de aonde ela tá ancorada e aonde ela tá baseada do que para onde você olha. Porque se eu ancoro a minha identidade em... Oi? Voltei, tinha batido na porta aqui. Quando você ancora a tua identidade em algo sólido, você não vê ela sendo mutável. Ela não muda. Só que tem gente que ancora a própria identidade no desejo de ser aceito.
tem gente que ancora a própria identidade na necessidade de validação. Esses são critérios muito ruins para você ancorar a sua identidade. São critérios que, a partir do momento que você estabelece eles, olha, eu ouso dizer que vai ser bem difícil para você conquistar eles, inclusive. Porque se você prestar atenção, a pessoa mais desrespeitada socialmente é a pessoa que não tem parâmetro para julgar as suas próprias decisões, então ela faz o que o grupo manda, sabe? Essa pessoa geralmente é a pessoa mais condenada, é a pessoa mais criticada. Então, por quê? Porque ninguém admira ela verdadeiramente, sabe? Porque as pessoas percebem que a identidade dela é uma identidade fajuta, é uma identidade inexistente. E se você prestar atenção, a tua identidade, o teu desejo de identidade geralmente está associado àquelas pessoas que você mais admira. E os comportamentos que você tem, geralmente tem algum tipo de correlação com as pessoas com quem você mais observou e as pessoas com quem você mais admira. Por que você acha que você é tão parecido com o seu pai ou a sua mãe quando você fica mais velho? Por que você acha que isso acontece? Não é porque o seu pai e a sua mãe são seres mágicos ou místicos, é porque você admirou e observou eles na maior parte da tua vida. O que uma criança mais quer é a validação do pai e da mãe. Então, se você estava observando e, de alguma forma, amando eles ao longo da sua vida, é natural que vai acontecer. Você vai querer mais validação deles. Então, você começa a se parecer com eles. E a única forma que você tem de conseguir uma identidade perfeita é você seguindo pessoas perfeitas. Só que, infelizmente, elas não existem. Então, eu vou te dar duas opções. Se você é cristão, você vai associar a sua identidade e vai pôr toda a sua admiração em Jesus Cristo, porque ele foi a única pessoa perfeita que pisou na Terra. E se você é ateu, você vai pelo menos ler o Evangelho para saber quem que você está deixando na mão. Na mão não, mas quem que você está abrindo mão. Porque, no fundo, quanto mais você observa alguém, quanto mais você convive com alguém, naturalmente mais traços de personalidade, que a gente chama, né? Mas na verdade é traços de identidade, você capta daquela pessoa. Porque você vai observar e você vai objetivamente captar aquilo. É natural isso, é natural do ser humano. A gente começa a conviver com alguém, a nossa personalidade começa a se adaptar àquela pessoa. Só que na verdade não é a personalidade, porque a personalidade não é tão mutável. O que muda é a identidade. Agora, a partir do momento que eu não quero me parecer com aquelas pessoas, que eu quero ser diferente e fazer diferente, como que eu faço isso? Eu preciso de outras. Se você prestar atenção, a tua identidade está nas pessoas que você mais admira. E as coisas que você quer fazer, as coisas que você quer ter, elas geralmente têm algum tipo de correlação com as coisas que você mais admira. E é por isso que eu acho tão relevante você, pelo menos, mesmo que você seja ateu, ler o Evangelho de João. Pelo menos isso. Porque a partir do momento que você lê, você vai começar a entender como que o cara, que é o mais famoso da história, o cara mais conhecido, o cara mais brabo da história, como que ele agia, como que ele interagia, como que ele brigava. E se você prestar atenção, tem vários traços na identidade de Jesus que a gente muitas vezes, até compreendendo, a gente compreende como a gente não conseguiria fazer aquilo. Porque, por exemplo, um dos traços da identidade dele é irai-vos, mas não pequeis. É uma das coisas que ele faz. Ele chega lá, ele fica pistola, ele quebra tudo no templo, mas ele não peca. Você teria esse autocontrole, porque ele foi até muito perto do limiar, tá ligado? Era só dar uma emocionada, ele dava uma chicotada em alguém. Era só dar uma emocionada. Se você pôr um cara emocionado pra fazer aquilo, ele começa até fazendo certo, mas ele fica emocionado, e automaticamente as emoções dele ficam à flor da pele. Quando vê, ele tá tampando na porrada com todo mundo. Jesus não. Jesus olhou e falou, peraí, eu sei o meu lugar. Eu sei o que eu faço. Eu sei o que eu posso e o que eu não posso. Então, ou senão quando ele está discutindo com os fariseus, e aí o fariseu pergunta, né? Ou senão, um trecho muito melhor, tem um momento em que um demônio, ele tá no corpo de um maluco, tá ligado? E aí ele olha para Jesus e fala assim, você é o Cristo que veio para nos destruir. Alguma coisa assim. E aí Jesus olha e fala, cala tua boca e sai desse corpo. Até na hora de receber holofotes, ele se perguntava, quem que tá me dando esses holofotes? Tá bom, legal, você diz que eu sou o Cristo e que eu sou brabo, mas quem que falou? O demônio? Então eu não quero teu elogio. Quantas vezes na vida você não cedeu para uma pessoa que às vezes era mais forte, mais inteligente, tinha mais status social, e você sabia que ela não era uma boa pessoa, mas quando ela te elogiou, você, opa. Ou às vezes nem era uma pessoa mais forte, era uma pessoa tipo assim,
porca. Mas quando ela te elogiou, você... obrigado, pô, obrigado. Eu me coloco aqui na lista, pô. Eu já fiz isso várias vezes. Até esses dias atrás eu tava pedindo desculpa. Esses dias atrás, faz 2, 3 anos, eu tava pedindo desculpa pros meus amigos de quando a gente era adolescente e um moleque fez bullying com um amigo meu e eu não pulei na bala. Eu lembro que eu estudei numa escola assim bem precária em alguns momentos da minha vida. E uma das dores que eu mais senti na vida foi a dor da impotência. A dor de, tipo... Por isso que hoje em dia eu treino luta, por isso que hoje em dia eu faço questão de estudar sobre desenvolvimento pessoal, porque eu não suporto a ideia de ser fraco. E eu não quero que você veja isso como uma forma... Existem 3 tipos de pessoa, né? Na Cinta Lab falava 3 tipos de pessoa frente ao problema. Existe aquela que quebra, existe aquela que resiste, mas não aprende, existe aquela que fica mais forte. Eu me enquadro na pessoa que nesse contexto ficou mais forte. Significa que para todos os traumas da minha vida eu vou ficar mais forte? Não sei, não passei por eles ainda. Eu vou tentar em todos, mas eu não passei por eles ainda. Agora, por esse que eu já passei, eu sei que eu me tornei uma pessoa mais forte. E eu lembro que uma vez um amigo meu, o melhor amigo da época, ele apanhou muito assim pro moleque, apanhou muito assim. E eu vi assim, eu lembro de ter ficado assim em estado de choque. Eu fiquei paralisado, tá ligado? Porque eu vi um cara batendo com a cabeça do meu amigo na mesa, assim. E eu fiquei, mano, o que eu faço, tá ligado? E eu lembro dessa sensação e eu me envergonho muito dessa sensação. Ah, Júlio, você tinha 13 anos, o cara devia ter uns 17, 18, não sei. O cara era bem mais velho. Mas, ao mesmo tempo que eu lembro dessa sensação, eu lembro de ter sido tudo muito rápido. Pra mim foi tipo, simplesmente aconteceu. E aí quando acabou, a gente foi na secretaria, eu me impus, e aí olha que interessante, né? Olha como a gente aprende com os nossos erros, mas isso não nos torna mais fortes. Não nos torna mais forte. Passa-se alguns anos, eu tô numa escola, o moleque era um pouco mais velho do que eu, e ele começa a fazer bullying com um anão. E aí eu lembro dessa situação com esse meu amigo, e eu automaticamente fico pistola. E aí ele tava tipo, com uma bola de basquete, assim, fazendo bullying, jogando pra cima, não deixando o anão pegar. Quando o anão, né, quando ele perde o tempo da bola, eu vou lá, pego a bola, dou pro anão e falo, não vou deixar você fazer isso com ele. O cara me deu um tapa na cara, esfregou um chiclete no meu rosto e me empurrou no chão. Irmão, eu caí desmoralizadaço, velho. Tipo, eu lembro daquela sensação assim, de, pô, eu olhei assim, pelo menos eu ajudei o anão, tá ligado? Foi tipo isso. Então, o meu ponto é só que nesses momentos, você precisa ficar mais forte. E ali eu vi a importância de você ser alguém forte. Então eu atribuí pra minha identidade, preciso ser forte. Isso foi uma coisa que eu atribuí pra minha identidade. Então eu comecei a seguir pessoas que falavam coisas que entravam em consenso com isso. Comecei a seguir pessoas que falavam de luta, comecei a seguir pessoas que falavam de desenvolvimento pessoal, comecei a seguir pessoas que falavam, não aquele desenvolvimento pessoal barato, desenvolvimento pessoal de verdade, o autodesenvolvimento, entendeu? Comecei a seguir pessoas que falavam sobre filosofia. Então, isso foi, no todo, relativamente bom, sabe? Eu olho pra isso e eu falo, cara, obrigado por ter acontecido isso. Eu sou grato. Em muitos outros momentos, eu fui covarde de novo. Eu falhei outras vezes. E esse que é o louco da vida, né? É nesses momentos de alto e baixo que você põe a tua identidade à prova. Por quê? Porque a partir do momento que a tua identidade é forte de verdade, e é por isso que eu acredito que a crença em Deus é a crença mais forte que existe, é a crença mais suprema que tem. Porque em outros momentos, pô, se você parar a pensar, é até incongruente eu falar pra vocês que eu fui o cara que foi covarde em outros momentos, sendo que em setembro desse ano, 27 de setembro desse ano, eu literalmente saí na porrada com o cara. E não foi tipo, vou sair na porrada, brigar na rua. Não, irmão, pior do que isso. Pior, quem dera fosse uma briga de rua, porque numa briga de rua os caras vêm todo loucão. Não, era um moleque competidor, preparado pra sair na mão. E aí a gente se trancou num ringue e se tampou na porrada por 3 rounds inteiros. E graças a Deus o nocaute veio. Graças a Deus não fui eu nocauteado, mas o nocaute veio. O troféu tá até ali, eu só não vou pegar. Na verdade, não vou pegar, ou vou. Vou pegar pra mostrar pra vocês, espera aí. Pronto. Então aqui, ó, tá aqui o troféu, tá ligado? A partir do momento que... E é nessas horas que eu falo, você tem que tornar aquele cara que era fraco, aquele cara que era medíocre, que tinha uma identidade que se permitia ser assim,
uma incógnita pro teu cara de hoje. As pessoas olharem e falar, peraí, você passou por isso? Não, não, duvido. Sério? Sério que você passou por isso? Caraca, ninguém bota fé. Por quê? Porque você se tornou uma pessoa muito melhor em cima daquilo que aconteceu, entendeu? Eu falo isso porque muitos de vocês, talvez, usem a identidade como um banco de dados do passado. Então essas foram as coisas que eu fiz, então é isso aqui que eu sou. Não. Você é o que você é. Sabe que tem um filósofo, é um filósofo e ele também é psicólogo, ele é o Viktor Frankl. Ele falava que a forma mais segura de ser é ter sido. A forma mais segura de ser é ter sido. O que isso significa? Que o ser humano ele se apega àquilo que ele foi e ele não muda porque é isso que dá segurança para ele. Porque mudar a própria identidade é uma mudança estrutural muito complexa de ser feita. É muito difícil de você fazer. E eu não falo difícil no sentido de eu não consigo mudar. Eu não quero mudar porque dói. Porque mudar muitas vezes vai me pôr numa situação onde o cara vai esfregar um chiclete na minha cara, tá ligado? E eu vou ser humilhado ali. A partir disso, o que eu consigo trazer pra vocês? Eu consigo trazer pra vocês que dói, mas vale a pena. E dói, mas vale a pena. Entendeu? Você consegue olhar pra você depois de um tempo e falar, mano, eu não consigo mais ser isso. Eu não consigo mais acreditar que eu sou isso. Porque é natural, o teu cérebro, ele tem uma tendência a pegar do banco de dados. O que é o banco de dados? É todas as memórias e todas as experiências que você teve. Quando ele puxa isso do banco de dados, o que ele está dizendo é, você é isso aqui que você foi. E é nessa hora que você tem que olhar para ele e falar, não, 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 eu sou igual aquele cara. Eu tô me esforçando para ser aquele cara. E é por isso que eu acho importante você escolher Jesus. Porque a partir do momento que você escolhe Jesus, você escolhe alguém que está muito acima. Tipo assim, eu escolho Alexandre o Grande. Tá, mas você nem sabe o que é verdade e o que é mentira de Alexandre o Grande. Ah, mas você não sabe o que é verdade e o que é mentira de Jesus. Eu sei. Eu sei e não é por uma questão de fé. Vários estudos bibliográficos e estudos da... estudo é um estudo que fazem da caligrafia. Agora não sei se é caligráficos, não sei. Mas eles visam entender exatamente quando que o livro foi escrito e comparar e traçar dados e ver se o livro é fidedigno. E os livros do Velho Testamento, eles têm uma assertividade pior, inclusive, do que os livros do Novo Testamento. O Novo Testamento tem 98,5 ou 97,3. Tá nesse limiar. 98,3 a 99,5% de assertividade. Então, cara, é muita assertividade. É muita assertividade mesmo. É quase 99, quase 100% de assertividade. Então, não tem como você falar que Jesus não fez aquelas coisas e não agiu daquela maneira. E aí é nessas horas que eu falo. Ali tá a minha identidade. É ali que eu tô buscando ser. É acima de qualquer homem que já pisou no planeta Terra. É um homem que é tão forte, mas tão forte, mas tão forte, que é capaz de ser humilhado e execrado sem merecer, sem ter feito nada. Só porque ele ia salvar a humanidade toda com isso. Ponto. Pra mim não tem outra. Mas, Júlio, eu não quero esse cara. Então aí você faz uma lista das pessoas que você mais admira e tem pontos que você mais quer ter, e aí você tenha. Ponto. É isso. E aí você observa, você se esforça pra ter, você desenvolve. Só que a tua identidade, a tua autenticidade vai estar onde está a tua admiração. Então, eu admiro genuinamente Jesus. Por isso que é ele que eu quero ser. E se fez sentido pra você esse vídeo, dá um like, se inscreve aqui no canal e vamos pro próximo. E comenta aqui, você gostou desse vídeo onde eu trouxe algo mais pessoal meu? Porque pra mim não é problema trazer. Mas se fizer sentido pra vocês, eu trago mais. Se não fizer, eu não trago. Beleza? É nóis. Tamo junto.